No decorrer da exposição de 1 Samuel até o momento, nós percebemos que Israel era um povo que não tinha governos no sentido convencional, pois Deus, irmãos, era o seu rei. De tempos em tempos, Deus sempre provia profetas e juízes com o objetivo de realizarem tarefas especiais de liderança. Com isso, meus amados, o povo tinha como foco a adoração a Deus e não a um cargo político. Deus, irmãos, ele era reconhecido como governante e como salvador. Pois bem, Samuel, ele havia desempenhado um papel vital na transição da nação. Os anos da sua grande vitória sobre os filisteus viram um retorno à paz, à prosperidade e ao vigor nacional. Basicamente, o santuário onde Deus ele era adorado era o símbolo do governo em Israel, e não um palácio onde um rei estava entronizado. Amados irmãos, nós vimos na semana passada, com a exposição do capítulo 7, que Israel, em seu desamparo, tinha se inclinado em oração de arrependimento, e que a esperança estava naquilo que é dito no versículo 12 do capítulo 7. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós veremos hoje o contraste. E eu gostaria de ler com vocês os versos 5, verso 21 e o verso 22. Que diz assim: e disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: atenda-os e deles um rei. Só até aí. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, queremos ser gratos a ti por esse momento, e queremos pedir a tua bênção para a tua palavra. Aplica, ó Deus, em nossos corações. Ajuda-nos para que possamos entendê-la. Estamos aqui, Pai, na total dependência do Senhor. É assim que oramos, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, antes era até aqui, o Senhor nos ajudou. E agora escolhe um rei para que nos lidere. Amados, Israel está cometendo o mesmo pecado que cometeu no capítulo 4, que já vimos. Israel passa a confiar em provisão terrena para a sua esperança. Para que você entenda melhor, faça o seguinte: depois, leia o capítulo 4 e perceba o paralelo com o capítulo 8. E depois leia o capítulo 7 e veja o contraste com este mesmo capítulo 8. E aí vem uma pergunta: o que gerou esse contraste? Antes era um povo com foco no arrependimento e libertação, que tinha como grande arma a oração, e agora Israel se vira totalmente. O que gerou esse contraste, irmãos?
E eu respondo: a falta de fé. Isso, irmãos, traz vários danos para a nossa caminhada com o Senhor. A falta de fé, amados, gera em nós o desejo de procurarmos outros reis. E o que acontece quando enfraquecemos na fé e Deus passa a ser substituído por outros reis? E aí eu gostaria que você acompanhasse no boletim, porque de acordo com o texto apresentado, Deus, irmãos, Ele é rejeitado pelo seu povo. É isso que acontece. Dos versos 1 ao 9, nós veremos isso. Vejam que o texto já começa com uma bomba para o povo. É dito no verso 1, quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Nós sabemos que Samuel foi um dos grandes líderes da Bíblia, que trabalhou todos os dias da sua vida julgando a Israel. Provavelmente o povo entendeu e a ficha caiu de que Samuel é homem e era mortal, que Samuel não iria viver eternamente. Vejam, irmãos, que o texto ele continua dizendo no verso 2 e 3 que seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Ao ler essa informação, vem dois problemas. O primeiro é que a história está se repetindo. Quem você lembra quando lê esses versos? Eli. Lembram de Eli? Eli, irmãos, ele tinha 2 filhos com péssimo testemunho, e Samuel não fica de fora. Tem filhos com péssimo testemunho. O segundo problema era que houve uma ruptura no padrão de nomeação de juízes. E qual era o padrão de nomeação de juízes? Era Deus, irmãos, que levantava os juízes para a nação. E agora é Samuel que nomeia seus filhos como juízes. Nós encontramos aqui a herança hereditária. E quando isso aconteceu anteriormente, foi um desastre. Quando lemos Juízes capítulo 8 ao capítulo 9, você vai encontrar ali a história de Abimeleque, filho de Gideão. Você vai ver que Abimeleque, ele substitui Gideão, e é um desastre. Não é Deus que nomeia. Interessante, irmãos, sobre os filhos de Samuel, é que o nome Joel significa Yahvé, Deus. Jabia significa Yahvé, o nosso Pai. Nomes tão bonitos, com grandes significados, mas eles não seguiram os caminhos do Pai. Eles se enveredaram pela vida gananciosa e pervertida. E eu gostaria, amados, de fazer aqui um alerta. Me permitam. Você que é pai, você que é mãe, cuidem dos seus filhos. Leiam depois Deuteronômio capítulo 6, versos 7 ao 9. Lá você vai ver como devemos proceder para com os nossos filhos. Deus vai mostrar como devemos educar os nossos filhos. Por isso, leia Deuteronômio capítulo 6, versos 7 ao 9. Voltando para o texto, amados,
Os versos 4 e 5 nos diz o seguinte: por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Mais uma vez Israel coloca em prática as suas ideias e passam a ditar o que deveria acontecer. Israel passa a dizer: queremos um rei, que este rei governe sobre nós, e que o governo deste rei seja como o tem todas as nações. Como diz um comentarista, irmãos, um rei oferecia um cetro de autoridade política forte, estável e previsível para uma nação que de outro modo tinha de depender que um Deus invisível a unisse. Além disso, o reinado prometia uma organização central eficiente a uma nação que, sem essa estrutura, tendia a cambalear de uma crise para outra. Basicamente, era o que Israel estava querendo. Na verdade, irmãos, Israel estava cansado de ser governado por um Deus invisível. Essa atitude de Israel foi uma atitude pecaminosa. Israel, irmãos, estava se rebelando contra o governo de Deus. Israel estava sendo egoísta. Israel estava sendo covarde em seu espírito. Eles estavam, irmãos, buscando um sistema que eliminasse a necessidade de que tivessem fé no Senhor. Então, o texto, a partir do verso 6, nos diz que quando, porém, disseram: dar-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Abandonam-me e prestam culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Depois de escutar, irmãos, essas palavras do Senhor, Samuel agora ele se dirige em oração ao Senhor. Provavelmente Samuel, ele vai descarregar toda a sua indignação, toda a sua frustração, seu descontentamento diante de Deus, por causa de Israel. Interessante, irmãos, que o texto que lemos nos diz que Deus logo esclarece que o povo estava o rejeitando. Basicamente, irmãos, Deus chega para Samuel e diz: Samuel, juiz designado por mim, homem escolhido por mim, liderado por mim, o povo, Samuel, está rejeitando é a mim, não a você. O povo, irmãos de Israel, está rejeitando a liderança de Deus, que é o soberano, que é o todo-poderoso. Israel quer ser como outras nações. Israel está cansada de ser Israel. Quer ser outras nações. E lendo esse texto, irmão, eu gostaria de meditar com vocês agora. Se percebe que estamos mais aptos
ao ler esse texto, se percebe que estamos mais aptos a deixar os caminhos de Deus em tempos de bem-estar do que em tempos de necessidade. Quando vimos na semana passada, Israel estava assim, vivendo um momento de paz, um momento de bem-estar. Irmãos, a prosperidade parece ser um terreno fértil, mais fértil para o descontentamento e o pecado do que a pobreza. Em todos os momentos, na riqueza ou na pobreza, nós devemos estar com os nossos olhos fitos em Deus. A nossa fé deve ser sempre uma fé vibrante no Senhor. Não devemos nos deixar permitir que a nossa fé seja enfraquecida, ou que venhamos ser displicentes na caminhada, irmãos. Nós precisamos entender que Deus é e deve ser sempre Deus em todos os momentos. Como os israelitas do passado, nós devemos aprender que é Deus que designa os meios para governar e prover líderes para fazerem sua vontade na igreja. Deus, irmãos, tem um padrão. E eu não posso querer mudar esse padrão. É Ele que designa os meios para governar. É Ele que provê líderes para fazerem a sua vontade na igreja. E quando nós sabemos disso, nós devemos ter uma postura de confiança. E dentro do nosso contexto, irmãos, confiar é descansar em Deus. Vamos confiar na provisão do Senhor, que ela venha nos inspirar a levar mais a sério as qualificações bíblicas e a dedicar mais esforços e energia à oração. Meus irmãos, a Bíblia diz que Cristo fornece líderes por meio da sua distribuição graciosa de dons. Você vai encontrar isso em Efésios capítulo 4. E que é o caráter piedoso que qualifica homens para liderar a igreja. E novamente trazendo para o nosso contexto aqui, para o contexto da nossa igreja, foi Deus quem escolheu homens para governarem a IPBE. Deus, irmãos, lhe usou para votar em assembleia a favor desses irmãos. Eu entendo, amados, perfeitamente que nós somos falhos, que erramos em algumas decisões, mas eu quero lhe dizer uma coisa: isto não anula o fato de Deus ter nos escolhido para governar a sua igreja. Não anula. Não pensem que soluções eficazes em instituições terrenas funcionam igualmente bem numa instituição divina que é a igreja. Algumas coisas dão certo, outras não. Porque quem é o dono disso aqui, irmãos, é Deus. Ele tem o seu padrão para governar a sua igreja. Muitos querem que a mesma lógica seja mostrada na igreja hoje. E querem que a igreja venha imitar as práticas que tornam as empresas eficazes. Alguns chegam e dizem: olha, vamos agora empregar as estratégias mundanas de recrutamento, marketing, e com isso
isso a igreja irá se expandir, o nicho do mercado de Deus no mundo. Meus irmãos, a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 55, verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Não venhamos, irmãos, querer mudar o padrão que Deus tem em sua palavra para governar a sua igreja. Não venhamos, irmãos, querer ser como o mundo. O povo de Israel estava dizendo: queremos um rei, dá-nos um rei para que ele nos governe à semelhança das outras nações. Nós não podemos querer isso para a igreja do Senhor, irmãos. Não venhamos pensar que buscar um novo recurso será mais fácil, um novo dispositivo será mais eficiente, uma nova estratégia terá mais resultados, mudar pessoas será o melhor caminho. Não venhamos pensar assim, meus irmãos. Venhamos sim buscar o arrependimento necessário para sermos restaurados no Senhor. Na igreja do Senhor, quem governa é a sua palavra, é a sua vontade, a vontade dele, que a palavra de Deus nos diz que é a boa, a perfeita e a agradável. Não podemos caminhar, irmãos, sendo rígidos, ou melhor, regidos por pessoas, pelo mundo, pela carne, por Satanás e pelo pecado. Somos e sempre seremos regidos por Deus. Queira você ou não, nós somos diferentes, nós somos distintos, nós somos santos, nós somos luz para as nações. Nós estamos aqui, irmãos, para ensinar o que a Bíblia diz e não sermos ensinados pelo mundo. Será, irmãos, que eu e você temos que fazer como os outros? A igreja, irmãos, ela é chamada a uma distinta identidade missionária. Pedro usa a linguagem da identidade de Israel para descrever a identidade da igreja. Olha o que Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Esse texto é muito conhecido. Vocês, porém, são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, amados, eu reafirmo: somos um povo cujo nosso comportamento é governado pela palavra de Deus. Somos luz para as nações, somos um povo que declara louvores àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós não podemos querer um rei porque ele é atraente, porque ele é popular, ou é mais confortável assim, porque queremos ser como os outros. Entendam, meus irmãos, que se nós agirmos assim, estaremos rejeitando a identidade daquele que nos chamou. Não podemos querer ser desta forma.
O que acontece quando enfraquecemos na fé e Deus passa a ser substituído por outros reis? Nós o rejeitamos, irmãos. Nós cantamos isso hoje. Segundo lugar, quando enfraquecemos na fé e Deus passa a ser substituído por outros reis, é que Deus adverte o seu povo. Você vai encontrar isso nos versos 10 ao 18. Após Samuel saber que a rejeição do povo não era a ele, e sim a Deus, o Senhor, ele dá uma ordem a Samuel. O Senhor chega para Samuel e pede para que Samuel venha, ordena que Samuel venha advertir o povo de Israel. E diz o verso 10: Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei. Vejam que no verso 11 se inicia a advertência. O rei que irá sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará aos oficiais e aos seus criados. Verso 16: também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Meus amados irmãos, Deus aqui está mostrando, advertindo a Israel os caminhos do rei, ou o que o rei irá reivindicar como seus direitos. No original, a frase reivindicará como seu direito significa que este rei irá agir com justiça, ou seja, essa será a justiça do rei. E eu pergunto a vocês: o que é a justiça desse novo rei? Ou como será a justiça desse novo rei? Essa justiça, irmãos, ela é resumida na palavra ou no verbo tomar. Nessa advertência, Samuel usa esta palavra 6 vezes. Este rei que Israel está pedindo tomará seus filhos, filhas, o melhor da colheita, e os servos e servas. O povo começará a pagar impostos. O povo de Israel irá viver um sistema de escravidão, como resultado de desejarem um rei. Israel, meus irmãos, basicamente está voltando para a condição que tinha no Egito. E qual era a condição deste povo no Egito? Escravos. Quando lemos o livro de Juízes, é importante dizer isso aqui, encontramos que o escritor sugere que o caos moral em Israel foi porque não tinha reis.
Você vai encontrar isso em Juízes capítulo 17, 18, capítulo 19 e no capítulo 21. E que Deus tinha prometido um rei. Você também deve ter percebido que Moisés tinha previsto também isto. O escritor de Juízes, irmãos, vê a necessidade de um rei. Moisés também. Mas entendam, meus amados irmãos, eles preveem um rei muito diferente daquele que o povo estava pedindo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 17. Nesse texto, esse texto nos traz a advertência de como deve ser um rei de Israel. Olha como deve ser um rei de Israel. Deuteronômio 17, a partir do verso 14. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Quem escolhe? Deus. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará que ele não se considere superior a seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Este rei deve governar sob a obediência à palavra da aliança. O problema, irmãos, foi que Israel pediu um rei que os liderassem à semelhança das outras nações. Então, Samuel termina a advertência do Senhor dizendo no verso 18: naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. O verbo clamar aqui, ele é irônico, pois é usado anteriormente para descrever os clamores de Israel humilhado por alívio divino. Os israelitas, irmãos, eles acreditam que um rei trará alívio da injustiça. Contudo, em vez disso, serão oprimidos por ele. Percebam que Samuel, ele acabou de clamar ao Senhor em favor do povo, no capítulo 7, verso 8 e 9. E o que é que aconteceu?
O Senhor respondeu quando trovejou contra o inimigo e livrou o seu povo. Verso 10 do capítulo 7. No entanto, irmãos, o Senhor agora, diante desta situação escolhida pelo povo, não responderá aos israelitas rebeldes quando clamarem debaixo do peso desse rei que insistem em ter. Deus, irmãos, ele ficará em silêncio. O povo irá clamar e Deus não irá responder. Por isso, meus queridos irmãos, nesta tarde, início de noite, fim de tarde, início de noite, precisamos atentar que Deus sempre está nos advertindo. Por exemplo, Deus nos adverte que não podemos transferir nossas expectativas de justiça e salvação de Deus para o governo. Se assim fizermos, ficaremos desapontados. Mesmo o governo sendo bom, precisamos entender, queridos, que algumas coisas que ele não pode fazer. Por exemplo, funcionar como um substituto de Deus. Deus é único. Eu não posso depositar ou transferir as minhas expectativas de justiça e salvação para o governo. Deus adverte: eu sou Deus. Eu sou o único. Será, irmãos, que o render-se ao pecado tem se tornado um rei nas nossas vidas? Você tem pensado nisso? O pecado, irmãos, é o grande senhor de escravos do nosso mundo. Jesus, em João capítulo 8, verso 34, nos diz: todo que comete pecado é escravo do pecado. Às vezes nós pensamos que podemos nos envolver com o pecado e manter um controle sobre nossas paixões, mas estamos enganados. E novamente citando um comentarista, o pecado toma e nós damos, até que finalmente ele nos destrói no santo juízo de Deus. Por isso, queridos, não queira esse rei. Deus está nos advertindo: os reis desse mundo sempre irão tomar e tomar. Muito diferente, queridos, daquele rei que o Senhor nos deu, Cristo Jesus. Ele veio, como diz em Marcos 10, 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar, não tomar, mas dar a sua vida em resgate por muitos. O verdadeiro rei, irmãos, Cristo Jesus, ele não veio tomar, nem tampouco para ser servido, mas ele veio para dar a sua própria vida por cada um de nós. Interessante que quando nós lemos aquela cena no julgamento de Jesus, Pilatos chega para Jesus e pergunta se ele é o rei dos judeus. Lembram disso? Qual é a resposta de Jesus? O meu reino não é deste mundo. Está lá, João 18, verso 36. Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo: eu não sou um rei como os reis das nações. Por isso que o meu reino não é deste mundo. Eu não sou como estes reis. Por isso, se queremos um líder do tipo que todo mundo procura, Jesus será uma grande decepção. Será uma decepção. Se aprendemos a ansiar, desejar por um governo que obedece a Deus e que nos leve à obediência a Deus, só podemos ter um rei.
Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei. Só Ele. Precisamos, irmãos, prestar mais atenção nas advertências de Deus. Deus tem nos advertido contra a idolatria, contra os ídolos do nosso coração. Leia o livro que está aí no nosso boletim, Deuses Falsos, de Tim Keller, e você vai ver. É o que ele, irmãos, nos adverte em sua palavra. Quando lemos, por exemplo, Colossenses capítulo 3, versos 1 ao 3, é dito: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Olha Deus advertindo: procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós precisamos aprender a desejar apenas Deus, somente Ele. Várias outras advertências nós encontramos nas Escrituras. Por exemplo, em Mateus 26, verso 41, é dito: vigiai e orai para que não entreis em tentação. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 nos diz assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Em João 15, verso 5 é dito: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, disse Cristo. Irmãos, quando lemos, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, é dito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essas são algumas advertências de muitas que encontramos na Escritura. Deus, irmãos, constantemente, diariamente, Ele está nos advertindo, Ele está nos mostrando, Ele está dizendo: cuidado, não vá por esse caminho, não vai dar certo, olha o que vai acontecer. A minha palavra diz o contrário, e nós estamos às vezes como Israel, rejeitando o Senhor, rejeitando a sua advertência e dizendo: eu quero o rei, eu quero ser igual aos outros, eu quero viver como os outros. Meus amados, quando o povo de Deus resolve agir de modo autodestrutivo, Deus o adverte acerca das consequências de sua rebelião. Nós sabemos que Deus é o Criador soberano do mundo e seu Rei Supremo, mas concedeu liberdade aos seres humanos e permite que exercitem essa liberdade dentro dos limites de sua providência e de seu governo soberano. Quando o povo de Deus escolhe agir contra a sua vontade moral, Deus o adverte acerca das consequências de seu comportamento. Sabe por quê? É para que o seu povo não tenha desculpas quando essas consequências se concretizarem. E sabe qual é uma dessas consequências? Quando nós estamos pedindo de forma insistente aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. É que quando eu e você tivermos no furacão, quando clamarmos
por causa dessa rebeldia, o Senhor não nos ouvirá. Isso pode acontecer, irmãos. Deus é Deus. Deus sempre irá advertir o seu povo acerca das consequências do pecado. Quando lemos o livro O Peregrino, John Bunyan fornece diversas cenas de advertência. E uma delas, irmãos, é quando o cristão esperançoso deixam as montanhas aprazíveis e os pastores apontados por Deus os advertem: tenham cuidado com o adulador. O cristão e esperançoso ignoram essa advertência e são adulados por um homem de tez muito sombria, mas coberto de manto claro. É aquela ideia, do engano. Vem tão bonitinho, tão fofinho, tão brilhoso, mas no fundo é uma escuridão, é podre, é feio. O cristão e o esperançoso caem na conversa desse adulador e lamentam por terem pego um caminho errado. E diante dessa cena, irmãos, Charles Spurgeon, ele observa que não se trata de uma imagem da tentação, e que eles não avançaram impensadamente, mas consultaram um ao outro. Eles simplesmente não seguiram a advertência do pastor. Eles não consultaram o livro. E aí, amados, esperançoso de fato declara a respeito das obras dos homens: nisso Davi foi mais sábio que nós, pois afirmou: pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do destruidor. Por isso que nós, diante disto, devemos estar vigilantes, atentos às advertências do Senhor. Quando Deus falar, irmãos, a gente tem que parar para ouvir. Precisamos entender que o primeiro aspecto da nossa fé é nosso chamado para sermos dedicados exclusivamente ao Senhor. Moisés ordenou lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus se referiu a isso como grande e primeiro mandamento. Deus, irmãos, tem mostrado o seu amor a cada um de nós. Qual deve ser a nossa posição? Devemos amá-lo, devemos honrá-lo em todas as coisas. Essa é a advertência do nosso Deus. Por fim, o que acontece quando enfraquecemos na fé e Deus passa a ser substituído por outros reis? Está aí. Deus atende o seu povo. O atender o seu povo aqui, irmãos, é que Deus atende a este pedido do povo. Não confunda. Deus ficará em silêncio, não irá responder quando o povo receber as consequências deste rei. Mas agora, diante deste pedido insistente do povo de Israel, Deus atende. Acompanhe comigo o verso 19. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei. Israel insiste em ter sua identidade mudada. Irmãos, eles querem de fato ser como todas as outras nações. Olha o que diz o verso 20: seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas.
Deus aqui, irmãos, estava sendo, sabe o quê? Rejeitado. Deus teve a compaixão de adverti-los e mesmo assim eles não mudaram de ideia. Havia uma ânsia pela segurança territorial. Por que é que eles querem um rei como todas as outras nações? Por quê? É porque, amados, eles querem que Israel seja uma nação como todas as outras nações. Em essência, eles não querem mais ser Israel. Eles não querem mais ser Israel. Eles não queriam mais ser uma nação cujo comportamento era governado por decisão de Deus. Eles não querem ser mais diferentes, distintos e santos. Não querem ser mais uma luz para as nações, revelando a justiça de Deus. Anteriormente, no capítulo 7, Deus dá a vitória sobre os filisteus, irmãos. E isso não era o bastante. Povo teimoso, né? O povo saiu de uma vitória. Deus adverte. E o povo diz: não, queremos um rei. Esse texto, irmão, nos apresenta uma imagem vívida do anseio e rebelião de Israel contra Deus. Ao rejeitarem o senhorio de Deus, eles perdem sua segurança e bênçãos e passam a adotar um modelo menor de governabilidade. Eles querem ter uma nação não mais tendo Deus como rei, e sim um rei à sua imagem. O problema, como eu já expliquei anteriormente, foi o motivo de desejar um rei ser como todas as outras nações. Os israelitas, eles estão cansados de serem o que são. Como Adão e Eva no jardim, eles não estão satisfeitos com o que Deus tem feito. Como Adão e Eva ansiavam por tornar-se semelhantes a Deus, os anciãos de Israel ansiavam por tornar-se como outras nações. E com essa insistência, o verso 21 nos diz, irmãos, que depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o verso 22 continua: e o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: voltem cada um para a sua cidade. Deus, irmãos, aqui atende a petição desta rebelião de Israel. Mas eu gostaria que vocês notassem uma coisa: é que Samuel não atende logo de cara o pedido do povo. Como o Senhor havia instruído, dá um rei. O que é que Samuel faz? Samuel manda o povo de volta para casa. Alguns, estudando o texto, dizem que Samuel lembrou-se daquela cena de Abraão, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Samuel, quando mandou o povo para casa, vá para casa, Samuel volta e: vou orar mais, vou clamar mais por misericórdia a Deus. Mas, irmãos, é intrigante o fato de Deus ter atendido o seu povo nessa situação. Um povo rebelde, como já falei, um povo orgulhoso, egoísta,
um povo covarde em seu espírito, um povo que buscava um sistema que eliminasse a necessidade que tivessem fé no Senhor. É estranho Deus atender a um pedido assim. Será que nós não temos nos comportado também desta forma? Será que Deus, irmãos, tem nos atendido também quando nós nos comportamos assim como Israel? Cuidado, meu irmão, com o envolvimento no mundo. Não se apegue tanto a este mundo, como Israel se apegou às nações. Lembre-se que você está aqui de passagem. Algo muito melhor lhe espera. Não caia na tentação de dizer ao Senhor: quero um rei como as outras nações. Não queira o Deus do seu vizinho ímpio. Não importa se ele vive melhor que você. Não importa se ele tem mais dinheiro do que você. Não queira o Deus do seu vizinho ímpio. Não queira ser como os demais ímpios. Cuidado com o que tem lhe motivado a ter essa atitude. Afaste-se de tudo que tenha lhe tirar, que tenta lhe tirar dos caminhos do Senhor. Não queira que Deus venha atender ao seu pedido insistente e mudando. Saibam, meus irmãos, as consequências não serão tão boas. No decorrer da série, veremos que as consequências não foram tão boas assim. Deus advertiu sobre as consequências, e cada detalhe desta previsão advertida por Deus se tornou uma realidade. Por isso, meus irmãos, deve ser suficiente para o cristão se alegrar no que Deus planejou para o futuro. Esperar o melhor que Deus tem para oferecer é sempre o melhor do que se contentar com algo inferior. Irmãos, o que o mundo nos oferece é muito e muito inferior por aquilo que Deus tem guardado para cada um de nós. Para aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Não paquere o mundo. Não olhem para as coisas do mundo. Não desejem as coisas do mundo. Olhe só para Cristo. Só para Deus. Olhe só para as promessas que Ele tem prometido para você. Isso é muito melhor. Não tem comparação. Como diz um comentarista, a impaciência é uma forma de leão rebelde, tanto quanto qualquer dos pecados de Israel no deserto depois do Êxodo. Não se desespere, tenha paciência, Deus está no controle de todas as coisas. Não permita que seu comportamento seja regido por aquilo que as outras pessoas pensam. Não queira aceitar as coisas como elas estão para ser respeitado ou poder se encaixar na sociedade. Não seja influenciado, mas influencie. Exerça a sua identidade, que é a identidade de Cristo. Não permita ser influenciado, meu querido. Se a sociedade diz, não, aceite essa situação, aceite esse comportamento, você tem que respeitar, ok, mas a Bíblia diz que é pecado. É pecado. Eu respeito o homossexualismo.
aquele que segue essa linha, mas a Bíblia diz que é pecado. Não vou me moldar, irmãos, às ideologias. A Bíblia diz que é pecado. Não vou me permitir que o meu comportamento seja regido por aquilo que as outras pessoas pensam ou dizem. Eu prefiro morrer com Cristo do que sem Ele. Eu prefiro ser preso com Cristo do que viver em liberdade sem Ele. É assim. Nós somos diferentes. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Eu preciso, irmãos, ter confiança em Jesus. O mundo diz o contrário, mas a Bíblia diz que só Cristo pode salvar. Só Cristo pode libertar, só Cristo pode transformar, só Cristo pode renovar, só Cristo, só Cristo, só Cristo. Não serão governos, não serão presidentes, não serão reis ou qualquer outro, somente Jesus Cristo. Não queira mudar isso. E mesmo que se você quisesse mudar, nunca irá conseguir. É só Jesus, irmãos, que é a solução do homem. É só Jesus que é a solução para o nosso país. É só Jesus que é a solução para a nossa família, para o nosso trabalho. É só Jesus, irmãos, não tem outro caminho. Não faça assim, não faça assado, faça... Não, meu irmão, é Cristo. Se eu não tiver a minha vida depositada em Cristo, na confiança nele, de que Ele cuida de mim, de que Ele me protege, de que Ele está comigo em todos os tempos, não vai adiantar. Não seja regido por aquilo que as outras pessoas pensam. Você pode estranhar, irmãos, que Deus esteja atendendo a esse povo. Como pode Deus ceder a isto? Como pode Deus permitir que o povo viva em conformidade com o mundo? Se ter um rei é tão ruim, porque Deus está dando a eles essa oportunidade. Eles estão rejeitando Deus como rei, porque Deus concorda em ser rejeitado. Como diz um comentarista, não precisamos subir nos padrões de Deus antes de sermos ouvidos ou cuidados. Deus, irmãos, desce à nossa condição comodamente, a nossa imaginação doente e pouca fé. Trabalha conosco e nos modifica a partir de dentro. Deus, Ele respondeu a este pedido insano de Israel. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus queria era disciplinar o seu povo. E sabe por que Deus disciplina, irmãos? Porque Deus ama. Deus não abandonou o seu povo, mas foi necessário que Deus atendesse a esse pedido insano de Israel, de desejar um rei, e este rei fizesse com que eles fossem iguais às outras nações, porque Deus amava este povo e queria discipliná-lo. Deus não desiste de nós, irmãos. Mesmo atendendo dessa forma, um pedido egoísta, com motivações erradas, Ele quer que venhamos perceber quem é o rei que já possuímos, que é o próprio Deus. Se Deus atender ao nosso pedido insano, saibam de uma coisa: seremos humilhados e saberemos quem é Deus, e que jamais deveríamos ter desejado tal coisa, tirando-o do devido lugar em nossos corações. Tenham certeza disso. Mesmo no cativeiro que iremos passar, ou se alguns aqui já estão passando, por Ele ter atendido ao seu pedido egoísta com motivações erradas,
Saiba de uma coisa, meu irmão, que Deus irá pegar você. Ele irá segurar você pela cabeça, irá direcionar a sua cabeça para que os seus olhos fiquem fitos aos olhos dele. E ele vai dizer para você: eu sou o verdadeiro rei. Fui eu quem dei o meu único filho para morrer em seu lugar. Eu te amo, tu és o meu filho, foste comprado por um alto preço e jamais te lançarei fora. Deus vai chegar em um momento, irmãos, que vai nos pegar e vai nos dizer: tu és precioso para mim. E eu te disciplino, eu estou te disciplinando, eu te disciplinei porque eu te amo. Meu desejo, irmãos, é como diz um certo hino que todo mundo em todos os cantos cantem: meu Deus e Rei. O verdadeiro plano de Deus para reinar sobre o seu povo envolvia um homem que reinaria como rei para sempre. Lemos que Deus prometeu a Davi: farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Teu trono será estabelecido para sempre. O próprio cerne do Antigo Testamento é a promessa desse rei pastor, que cumprirá as profecias, sendo tanto filho de Davi como filho de Deus. Isaías cantou, em Isaías 9, verso 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia foi cumprida e nosso rei foi dado na vinda de Jesus Cristo, que nasceu de uma mulher e também era filho do Altíssimo, Filho de Deus. Por isso, você que entrou aqui pela primeira vez, saiba que se você aceitar como o seu rei, este que é também Deus, então você entrará com ele no glorioso reino, há muito preparado por seu Pai, e ele compartilhará com você as maravilhas e bênçãos de Deus, tesouros que não são deste mundo, mas que durarão para sempre na terra prometida, na era vindoura. Meus queridos irmãos, não fiquemos mais procurando reis. Nós já temos um. E esse é maior do que qualquer outro. Descansemos nele. E paremos com esta procura. No nome do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame da sua graça diariamente em nossas vidas. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Peço a você, faça uma oração ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Se você tem estado assim como Israel, rejeitando, Deus tem advertido, mas você não está atento a isto, mas está desejoso por algo que é insano, que é pecado diante de Deus. Peça perdão ao Senhor, peça misericórdia. Pai de amor e de imensa bondade, nós te louvamos por esse momento. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, confessamos a ti que muitas das vezes, por passarmos por momentos onde a nossa fé não está tão forte assim, temos desejado o mundo, temos desejado as coisas do mundo, e consequentemente, Senhor, temos te rejeitado o teu senhorio, rejeitado, Senhor, a tua vontade, que é a boa, a perfeita e a agradável. Tu tens nos advertido sempre. Tu tens nos mostrado, Senhor, que o que o mundo tem a nos oferecer não é bom. Tu tens nos advertido que somos um povo diferente, que somos luz para as nações, que somos uma nação eleita, que somos o sacerdócio real, que já temos um rei que é o Senhor,
que é soberano, poderoso, está no controle de todas as coisas. Nós não temos atentado para isso, Pai, temos insistido em querermos ser como o mundo. Pai de amor e de imensa bondade, nos ajude, Senhor. Alguns aqui podem estar passando, ó Deus, por um turbilhão em sua vida, por ter tomado uma decisão que não era boa aos teus olhos, porque insistiu. O Senhor falou, o Senhor disse: não vá, não faça. A Bíblia não diz isso, é pecado, mas muitos insistiram, estão aí, Senhor, vivendo uma vida conturbada, desmantelada, estão recebendo as consequências do pecado. Meu Senhor, atende o clamor, Pai, desses teus filhos. Deus, que no nome de Jesus nós venhamos ter a certeza que a disciplina é do Senhor, porque o Senhor nos ama. É assim, Pai, que nós oramos, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo.